Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus por nesta noite chegar até esta casa, um lugar tão significativo para mim. Aqui eu posso rever muitos irmãos, muitos amigos. Meu amigo pastor Paulo Marques, que já posso dizer que o conheço. O conhecimento é fruto da convivência e da caminhada, e já estamos caminhando juntos há 28 anos. Eu desde a minha adolescência, ele na sua juventude. Lá em casa, na foto do meu casamento, ele ainda tinha cabelo. A caneta que eu assinei o meu casamento era dele, ele me deu. E por aí vai, irmãos. Mas eu louvo a Deus por esta casa, pelo Boa Vista 1. Em 1997, foi o primeiro lugar que eu preguei. Primeiro lugar onde eu estive num domingo à noite pregando. Meu saudoso pai aqui cooperava. Ele auxiliava aqui nesta casa. E eu vim aqui. Estou vendo ali o Arimatel. Não vou falar quanto tempo não, tá, Arimatel? E meu saudoso pai, quando partiu para a eternidade, congregava aqui em 2005. E nós sentimos naquela ocasião o abraço dessa igreja, o carinho, o afeto. E eu estou aqui hoje, depois de alguns anos, retornando como pastor de igreja, servo do Senhor, para poder agradecer a Deus pela vida de cada irmão desta casa, dos que estavam aqui e dos que estão agora. Sou grato a Deus pela vida da minha amada esposa, meus filhos que comigo estão, pela vida do meu irmão Fernando, obreiro de valor, pela vida da sua esposa, irmã Jaque, pelo creio que aqui está, o creio mais bonito da galáxia. Me desculpa aí, viu, Marlúcia? É Rio Verde agora. Aleluia. Também louvo a Deus pela vida do meu companheiro, irmão Beto, esse obreiro, amigo, sua esposa, irmã Bruna, que está ali ao lado da irmã Laudiceia. Meus irmãos, eu quero vos convidar para que abram as vossas Bíblias no texto sugerido, no tema desta noite, Salmo de número 119, o verso de número 105. Eu recebi este convite com muita alegria, e o tema saltou ao meu coração. É muito bom quando nós nos encontramos em uma festividade com um tema tão sugestivo, tão poderoso, tão maravilhoso. O Salmo de número 119, ele é o maior texto organizado da Bíblia Sagrada. O livro dos Salmos, ele está inserido em um grupo de livros do Antigo Testamento chamado livros poéticos. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Deus resolveu se revelar a nós. Revelar-se é fazer conhecido, fazer-se percebido. Nós temos muitas maneiras de perceber a Deus. A natureza, diz o salmista, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que as coisas criadas revelam a glória de Deus. Então é comum nós olharmos para as coisas criadas e termos o sentimento de que Deus existe. Aliás, qualquer pessoa, sendo religiosa ou não, ao contemplar a beleza e a magnitude da natureza, chega a uma conclusão: alguém fez isto. Então a natureza proclama a glória de Deus. Deus também revela-se a nós
por meio do que Ele colocou em cada um de nós. Salomão, escrevendo aos Eclesiastes, diz que Deus colocou no homem um desejo pela eternidade. Então qualquer pessoa, seja ela religiosa ou não, seja ela cristã ou não, quando olha para si e quando olha para a vida e a brevitude da vida, chega a uma conclusão, a maioria das pessoas vão chegar a uma conclusão que a vida não acaba aqui e que há algo além daqui. Isso chama-se uma inclinação ou um anseio pela eternidade. Diz Salomão que Deus colocou no homem o desejo pela eternidade. Mas tanto a natureza quanto o desejo pela eternidade podem nos fazer chegar à conclusão de que há Deus, mas não nos fazem conhecer quem Deus é. Para conhecermos a Deus, Ele nos deu o que nós chamamos de revelação especial, revelação plena, revelação completa. E para conhecermos a Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus, Ele nos deu a sua palavra. E essa palavra revelada a nós está organizada em um grupo de livros que nós conhecemos como Bíblia. E essa Bíblia está organizada em 66 livros, divididos em 2 grandes blocos, Antigo e Novo Testamento, 39 livros mais 27 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento estão divididos em grupos de 5 e 12, Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés. Depois vem 12 livros, chamados de livros históricos. Depois nós temos mais 5 livros, chamados de livros poéticos. E depois nós temos mais 5 livros, chamados de profetas maiores. E por final, 12 livros, chamados de profetas menores. E nesse grupo de 5 livros, chamado de livros poéticos, nós encontramos a poesia do povo de Deus, a poesia do povo hebreu. E o maior de todos é o livro dos Salmos, que para nós é lido, mas para Israel é cantado. Então, o livro dos Salmos é chamado de o Saltério, ou o livro dos Cânticos, ou o Inário de Israel. E esse inário, composto por 150 louvores, ele é o inário que revela a alma do hebreu. Revela e derrama o sentimento que habita no coração do povo de Deus. O Salmo 119 é o maior de todos eles. Este salmo, ele contém 176 versículos. Esses versículos estão divididos em 22 seções. Por que 22? Porque ele é um salmo acróstico. O que é um salmo acróstico? É um salmo que é caracterizado por letras. São 22 grupos de 8 versículos, porque cada grupo de versículo é iniciado por uma letra do alfabeto hebreu. O alfabeto hebreu é composto por 22 letras. E essas 22 letras estão contidas no Salmo de número 119. Então, são 176 versículos, distribuído em 22 grupos. 176 dividido por 22 dá 8. Então são 8 versículos em cada grupo. E este salmo, ele é o salmo que tem por tema central a palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus neste salmo, ela é chamada de lei, de mandamento, de estatuto, de preceito, de testemunho, de promessa, de juízo e de palavra. Este é o salmo de número 119, aonde os nossos irmãos escolheram o vosso tema. Um salmo dedicado a cantar sobre a palavra de Deus. O salmista, ele tem um apreço pela palavra. O salmista, ele se debruça pela palavra. O verso de número 61, a igreja está com a Bíblia aberta? Que maravilha!
O verso de número 61, o salmista diz assim: embora os ímpios me enleiem com laços, não me esquecerei da tua lei. O verso 85 diz o seguinte: os soberbos abrem covas para mim, contrários à tua lei. O verso 95 diz assim: os ímpios se esperam para me destruírem, mas atentarei para os teus estatutos. O verso de número 110 diz assim: os ímpios me amarram em laços, mas não me desviarei dos teus preceitos. E o verso de número 150 diz assim: aproximam-se de mim os que andam após a maldade, mas se afastam da tua lei. O salmista tem um apreço pela palavra. A palavra para ele é o abrigo, em meio às perseguições, em meio às adversidades, em meio às incertezas. O salmista olha para a palavra e diz: ali está o meu refúgio e o meu esconderijo. A palavra para o salmista é fonte de refúgio para a sua alma. A alma humana é desesperada por abrigo e por refúgio. O salmista, cantando, disse: porque te abates, ó minha alma, dentro de mim. Mas no verso de número 92, o salmista diz o seguinte: se a tua lei não fora o meu deleite, há muito teria perecido na minha angústia. No verso de número 109, o salmista diz: embora eu tome a minha alma de contínuo nas minhas mãos, não me esquecerei da tua lei. O verso de número 50, o salmista diz: esta é a minha consolação na angústia, a tua promessa preserva a minha alma com vida. A palavra para o salmista, no Salmo 119, é o abrigo para a sua alma. Para o salmista, a palavra de Deus é o abrigo que está no cântico do seu interior. Mas no verso de número 105, que é o tema deste nosso congresso, vamos ler mais uma vez junto. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Vamos falar mais uma vez esse texto juntos no 3? 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando da revelação mais completa e mais sublime que Deus poderia dar de si mesmo para nós. Muitos conhecem a Deus, muitos até falam sobre Deus, mas ninguém pode falar sobre Deus com mais propriedade do que o próprio Deus falando de si mesmo. Esta é a maneira que Deus escolheu para revelar-se a nós. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que chegou até nós, este agrupamento de livros, tem suportado no tempo e na história a investigação, o desdenho, o amor e o ódio. Não há livro mais amado, não há livro mais desejado, não há livro mais lido, não há livro mais querido do que a palavra de Deus.
Também não há livro mais rejeitado, não há livro mais amado, não há livro mais odiado, porque a palavra de Deus. Um evangelista do século XVIII chamado Moody dizia o seguinte: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos olhando para o livro mais sublime que a humanidade pode ter. Existem várias literaturas pelo mundo, existem vários livros pelo mundo, existem várias histórias para serem lidas, mas não há nenhum livro como este, que quando é lido, o autor está presente no ato da leitura. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, não é uma letra morta, é uma letra viva que salta ao coração daqueles que a leem. É o único livro que quando você para ler, o autor está do lado do leitor. Porque a leitura da Bíblia não é a leitura de um gibi, não é a leitura de um almanaque, não é a leitura de um jornal, é a leitura das Sagradas Escrituras. E o autor está disposto a lançar luz no texto para iluminar o coração do homem e da mulher que com um desejo sincero querem conhecer a Deus. A Bíblia é o livro dos desesperados, daqueles que têm a alma aflita e desgastada, e que clamam por misericórdia e graça. É neste livro que nós encontramos a fonte da vida que jorra para a eternidade. A Bíblia é o único livro que quando você investiga ela investiga você. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Só isso? Não. Ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o mais íntimo do homem. Ela toca juntas e medulas. Ela separa alma e espírito. Ela coloca as coisas em ordem. Porque dentro do homem existe uma bagunça, mas a palavra coloca o homem em ordem. Ela separa alma e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é o espelho que vê o mais profundo do ser. É a palavra que coloca diante de mim aquilo que eu sou e ainda não sei. É a palavra que investiga o meu interior. Quando Paulo diz na leitura da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se eu for me examinar por mim mesmo, o que eu irei encontrar? Tristeza, angústia, trevas, solidão, pecado, medo. Mas o desafio da palavra é que você olhe para si por meio da palavra. Porque quando nós nos olhamos por meio da palavra, a palavra vai dizer que nós éramos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas Ele nos vivificou. A palavra vai dizer que Ele nos amou quando nós não éramos dignos de amor nenhum. E aí, ao invés de você olhar para si mesmo e só ver a angústia do pecado, a solidão do pecado, a culpa do pecado, você olha para si por meio da palavra e começa a enxergar a graça, o amor, a misericórdia de Deus. A palavra é o instrumento de Deus para nos fazer andar. O tema está no Salmo 119 e no verso 105, que diz o seguinte:
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nesse texto, no Salmo 119, depois de palavra, depois de juízo, depois de promessa, a palavra que mais acontece, e acontece por 12 vezes, é caminho. 12 vezes o salmista fala de caminho. O verso de número 9 tem uma pergunta conhecidíssima: como purificará o jovem o seu caminho? E o que é caminho nesse texto? É a vida. Como é que o homem pode purificar o seu caminho? Como é que o homem pode caminhar a sua caminhada? Essa é a pergunta do verso 9. Mas junto dessa pergunta, eu estava meditando nesta noite, e eu quero dizer para os irmãos que o primeiro dia foi chamado, não é um pregador, um pastor. E é uma palavra pastoral. Mas palavra pastoral é bênção, porque é a palavra do amor, é a palavra do cuidado, é a palavra que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias 10 e 23. A pergunta é: como purificará o jovem o seu caminho? Caminho é vida. Como é que nós vamos purificar a nossa vida? Como é que eu vou andar a minha vida? Veja, é um pronome possessivo, minha. Mas será que ela é minha mesmo? Será que ela é só minha? Será que a vida que eu tenho é minha e pronto, acabou? E eu faço dela o que eu quiser, eu vivo como eu quero, do jeito que eu quero? Jeremias 10 e 23, o profeta Jeremias diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não é do homem que caminha o seu caminho, e nem o dirigir dos seus passos. Porque eu sei, ó Senhor, que não é do homem que caminha o seu caminho, e nem o dirigir dos seus passos. E o que é que eu quero dizer? E o que é que a palavra está dizendo para nós? Porque a palavra, a pregação, a mensagem, não é o que o pregador pensa, mas é o que o texto diz. A palavra que tem poder não é a que eu penso, mas é a que o Espírito Santo me faz pensar. E Jeremias, no capítulo de número 10, no versículo de número 23, ele grita: eu sei. Ele sabia. Será que nós sabemos? E o que é que ele sabia? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem é do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Nós estamos inseridos no que nós chamamos de livre-arbítrio, livre escolha. E ele existe, mas é efêmero. E o que é efêmero é o que existe por um pouco e logo se acaba. Qual é a minha escolha? A minha escolha é qual caminho eu vou caminhar. Mas depois que eu começo a caminhar uma estrada, essa estrada não é mais minha. O caminho da vida que nós estamos vivendo não é um caminho que nós desenvolvemos. É um caminho que quando nós nascemos já estava posto. A realidade da vida é essa. E aonde está a nossa escolha? Escolhemos caminhar
debaixo da mão de Deus ou fora da mão de Deus. Quando escolhemos caminhar debaixo da mão de Deus, vivemos o caminho que Ele fez para nós. Efésios capítulo 3, versículo 10. Depois que Paulo vem dizendo aos irmãos de Efésios que eles estavam mortos e que estavam vivendo segundo o príncipe deste século, filhos da desobediência, andavam segundo o curso deste mundo, mas nasceram de novo. E o verso 10 diz o seguinte: porque somos feituras suas, criados em Deus, à semelhança de Jesus, para as boas obras que Ele fez, para que nela andássemos. Então o caminho que nós estamos andando, ele não é nosso, ele não é meu, ele é teu, não, ou ele é de Deus, ou ele é do diabo. Ou vivemos o caminho que Deus fez para que andássemos, ou vivemos o caminho que o diabo fez para que andássemos. No jardim do Éden, no capítulo 3, Satanás apontou um novo caminho para Adão, para Eva, e disse: ei, essa história de andar no caminho que Deus fez é balela, eu tenho um caminho melhor. E o caminho dele levou à morte, levou à angústia, levou à tristeza, levou à solidão e ao inferno. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem que caminha o seu caminho, e nem do homem caminhante o dirigir dos seus passos. A pergunta é: uma vez que eu aceitei a Cristo, que eu nasci de novo, e que agora eu estou caminhando debaixo da palavra, como é que eu devo caminhar? Como é que o homem purifica o seu caminho? O verso 9 responde: observando-o segundo a palavra. Agora, o que a palavra é para quem caminha? O que a palavra é para quem caminha? O verso 105 diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E o que é que está sendo dito quando diz que a palavra é lâmpada para os meus pés? O que é que o salmista está querendo dizer com a palavra que ilumina o meu pé? Ele está nos chamando para viver a dependência do passo do dia a dia. Lâmpada para os meus pés é luz para o meu hoje, luz para o meu agora, luz para o meu já, direção imediata e rápida e prática para as decisões do dia a dia. Lâmpada para os meus pés é a palavra dizendo, passo a passo, a palavra deve estar na sua vida. Nós somos o povo que falamos que amamos a palavra. Nós somos o povo que estamos aqui em um congresso com o tema de que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E é muito bom essa reunião, é maravilhoso estarmos aqui, é lindo cantarmos, mas se amanhã, na decisão que eu tiver que tomar, a palavra não for luz para o meu pé, eu só cantei.
Qual é o valor da palavra para o salmista? Olha o verso de número 33 do Salmo 119. Ensina-me, ó Senhor, o caminho do teu decreto. Por que é que a gente acha que a palavra de Deus diz respeito apenas do meu culto? Por que é que eu acho que a palavra de Deus diz respeito apenas do meu momento na igreja? Por que é que eu acho que a palavra de Deus diz respeito apenas da minha adoração? A palavra de Deus diz respeito a como você cria os seus filhos. A palavra de Deus diz respeito a como marido você é, como esposa você é. A palavra de Deus diz como, que tipo de funcionário você é. A palavra de Deus diz como o respeito acerca das tuas escolhas, sejam pequenas, sejam grandes, sejam pequenas, sejam grandes. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés, é lâmpada para o seu próximo passo. Qual é o seu próximo passo? Você vai comprar alguma coisa amanhã? A palavra já te iluminou se você compra ou não? Você vai fazer algum negócio amanhã? A Bíblia revela homens que não davam um passo sequer, se a palavra não iluminasse o próximo passo. No verso 33, o salmista está dizendo: ensina-me, ó Senhor, o caminho do teu decreto, então os guardarei até o fim. O verso 34, ele diz: dai-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. No verso 73, ele diz: as tuas mãos me fizeram e me formaram, dai-me inteligência para aprender os teus mandamentos. E o verso de número 144 diz: os teus estatutos são justos para sempre, dai-me inteligência para que eu o viva. Mas amanhã, quando você acordar, o seu próximo passo é para fazer a pesquisa para o conhecimento que te fará um profissional melhor. O seu próximo passo é fazer uma pesquisa, é se dedicar para receber um conhecimento, para se tornar um investidor melhor. O seu pai e a sua mãe, amanhã, irá dizer para você: levante e vai estudar, para ser alguém na vida. Porque nós estamos entendendo que a nossa inteligência é para adquirir conhecimentos, para sermos alguém na vida. O salmista está orando, está cantando. O salmista está orando e ele está cantando. E no verso de número 144, ele diz: os teus estatutos são justos para sempre, dai-me inteligência para que eu o viva. Ei, adolescente, jovem, você tem mente para tudo. Você tem mente para aprender a fórmula de Bhaskara. Quem lembra da fórmula de Bhaskara aqui? Você lembra, né, irmã? Eu lembro mais ou menos. Você tem inteligência para fazer qualquer coisa. Mas quando a gente fala da palavra, é complicado demais. É difícil de entender. As letras são difíceis. Ei, se nós não nos dedicarmos para conhecer a palavra do nosso Deus, que caminho nós estamos caminhando? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Mas se quando eu ando, eu desprezo a palavra, os meus pés ainda estão em trevas. O Senhor quer iluminar os teus passos. O Senhor quer iluminar os teus passos. Não é um congresso só para pular, só para cantar. Não, é um congresso para que a palavra seja lâmpada para os teus pés. Oh Deus amado, para o salmista, a palavra, para o salmista a palavra é o que ele ama. Olha o verso de número 97. Quanto amo a tua lei, nela eu medito todo dia. Olha o verso 72. Mais preciosa é para mim a lei da tua boca, do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Vocês escolheram o Salmo 119 como tema. O Salmo 119 diz que a palavra é melhor do que riquezas. E nós não podemos ser só o povo que diz que isso é. Nós temos que ser o povo disposto a trocar as riquezas pela palavra. O salmista diz que a tua palavra é mais doce do que o mel. Mas se os meus afetos, se o que eu amo não é a palavra, aliás, existem várias versões da Bíblia hoje. Existem vários modelos de Bíblia hoje. E muitos deles são comprados para serem apenas enfeites da casa dos crentes. Ei, irmãos, eu quero convidar vocês para pesquisar a história do irmão André. O irmão André, durante o período da cortina de ferro da Rússia e durante a transição da Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, os regimes comunistas não permitiam entrar a Bíblia. E o irmão André é conhecido como o maior traficante de Bíblia. Ei, irmãos, a Bíblia King James, ela foi editada por um homem chamado William Tyndale. E ele estava disposto a morrer quando ele pegava as cópias da Bíblia e colocava na sua carrocinha. Tem gente hoje, em algum lugar, escondido, orando e dizendo: Senhor, eu quero ler a tua palavra. Eu preciso de lâmpada para os meus pés. Eu não sei como dar o próximo passo. Igreja, lâmpada para os meus pés é dependência. Lâmpada para os meus pés é dependência. É dizer: eu não sei andar se a tua palavra não me iluminar. Eu não sei caminhar se a tua palavra não me conduzir. Mas nós levantamos, nós acordamos e nós levantamos para a vida, como se a vida fosse nossa, como se o caminho fosse meu. E eu não quero lâmpada, eu quero o meu juízo. Eu não quero lâmpada, porque a lâmpada da palavra atrapalha os meus interesses. A lâmpada da palavra atrapalha os meus interesses. Que dia você quer ter? A palavra tem para te dizer o dia que Deus quer te dar. Mas a gente ignora. A gente diz: eu não quero a lâmpada para os meus pés, eu quero os meus passos para os meus pés. E toda vez que a gente rejeita os passos guiados pela palavra, alguém está ditando os nossos passos. Ou vocês acham que vocês são livres para caminhar
do jeito que querem. Eu sei, ó Deus, que não é do homem o seu caminho, e nem do que caminha o dirigir dos seus passos. Liberdade? Você acha mesmo que você é livre? E que quando você levanta, você faz o que você quer? A notícia é triste. Não é não. Ou você está tendo os teus pés direcionados pela palavra, ou alguém está direcionando os teus passos. Quando você levanta para ser igual ao teu vizinho, para ter o que o teu vizinho tem, quem está dirigindo os teus passos é a inveja. Quando você levanta para conquistar o que o comercial disse que você precisa ter, quem está te levantando e te fazendo andar é a cobiça. Aí bate no peito. Quem manda sou eu. Quem caminha sou eu. É não. Existe um caminho que você está caminhando. Ele não é teu. Os seus passos que você está dando estão sendo direcionados. É tempo da igreja se levantar e dizer: eu quero a lâmpada para os meus pés. Eu quero pisar as pisadas da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Porque a palavra que ilumina os pés diz os passos que me conduzem para Deus. Mas esse texto tem duas partes. Ele diz que lâmpada para os meus pés, e lâmpada para os pés é esclarecimento do dia a dia. Lâmpada para os pés é esclarecimento do hoje, do agora. Mas a palavra também é luz para o caminho. E como luz para o caminho, a palavra está nos mostrando o que está à frente. Todos nós estamos num caminho que os nossos pais já passaram, mas nós não. É um caminho inédito para mim e para você. E amanhã tem uma nova curva, chamado o novo dia. E quando nós estamos andando por uma estrada, pastor Paulo, que nós desconhecemos, hoje nós temos os aplicativos, mas vamos dizer que nós não tenhamos aplicativos. Volta um pouquinho nas décadas aí, sem aplicativo, sem aquela mulher falando. Beto, vamos lembrar de quando tudo que você tinha era um mapa e uma estrada. O que é que te guiava pela estrada? As placas. Era a placa que te dizia: curva sinuosa à direita, curva sinuosa à esquerda, lombada. É isso aí, né, irmão André? Escola. Existe uma placa do céu no nosso caminho, e ela brilha, e ela brilha, e ela brilha, e ela brilha, e essa placa tem nome: Palavra de Deus. Você quer andar com segurança na estrada da vida? Olhe a vida pela palavra. Lâmpada para os pés, suprimento diário, luz para o caminho, convicção e segurança na estrada. Mas sabe como é que a gente está olhando o nosso caminho? Com incertezas, com medos, com angústias, com depressões, com ansiedades. Você olha para o que está na frente, não sabe o que está à sua frente e morre de medo. Vive inseguro, porque não tem luz no seu caminho, não tem luz na sua estrada. Mas a palavra que é lâmpada para os pés, também é luz
para o meu e para o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Luz para o caminho fala de ampla visão, fala de segurança, fala de verdade e fala de abrigo. O que é que está faltando para o meu e para o seu tempo? Está faltando culto? Não, não está faltando culto. Está faltando agenda? Não, não está faltando agenda. Tem culto terça, tem culto quinta, tem culto domingo, tem escola dominical, tem oração permanente, tem círculo de oração. Nós não estamos carentes de agenda da igreja. Nós estamos carentes de lâmpada para os pés e de luz para o caminho. O meu coração como pastor, ele fica pequeno quando eu vejo crentes que tinham tudo para viver a vida com alegria, mas preferiram virar as costas para a palavra e viver as incertezas da vida. Preferiram virar as costas para a lâmpada que quer guiar os pés, para a luz que quer iluminar o caminho, e preferiram acreditar nas notícias do jornal. Abre o jornal, liga o jornal, é só crise, é só morte, é só angústia, é só sofrimento. A Bíblia diz que nos últimos tempos a sociedade humana estaria de mal a pior, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, eles permanecerão firmes como os montes de Sião. E eu quero encerrar esta meditação no Salmo de número 119. Lendo com os meus irmãos o verso de número 105. A palavra de Deus, ela tem que ser o que o salmista disse que é. Agora, o que essa palavra significava para este homem, para ele dizer que ela é mais excelente do que as riquezas? O que esta palavra gerava neste homem? O sábio indiano, o Gandhi, Mahatma Gandhi, dizia que os homens trocam a vida pelo dinheiro, para depois que tiverem dinheiro, trocar o dinheiro pela vida. Os homens vivem para ter dinheiro, e quando tem dinheiro, gastam dinheiro para ter saúde, para continuar vivendo. É uma sabedoria natural, mas a sabedoria da palavra de Deus diz: a prioridade não é aqui. Quais são os valores que nós estamos nutrindo? Amanhã, quando o novo dia raiar, a lâmpada para os teus pés que estará te guiando, vai te guiar para onde? Para a vontade de Deus, para a comunhão com Deus, para a vida com Deus, ou para os seus interesses, que nem seus são? Alguém colocou eles na tua cabeça. Alguém disse que você deveria fazer, alguém disse que você deveria ter, alguém disse que você deveria conquistar, alguém disse que você deveria namorar, alguém disse que você deveria ficar, alguém está dizendo que você pode trair. Alguém está dizendo, não, uma vida feliz não é a vida de comunhão com Deus, fidelidade, não. A vida feliz é essa. E aí alguém coloca no coração, eu vou porque eu quero.
existe luz para os pés, existe lâmpada para os pés daqueles que decidem viver pela palavra. Essa palavra não é só para ser lida, essa palavra não é só para alcançar a minha e a sua mente, esta palavra é para estar no centro do meu e do teu coração, conduzindo os nossos passos diante de Deus e durante a nossa vida inteira. Convido a igreja para se pôr em pé. Posso, pastor Paulo? Parece que o culto de doutrina veio para o congresso hoje. Salmo de número 119 e o verso de número 105. Nós vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero saber se há entre nós alguém que está andando, vivendo a sua vida, achando que está caminhando com os seus próprios passos, mas não está não. Está caminhando pelos passos que alguém está te fazendo caminhar. Hoje o Espírito Santo de Deus tem um convite para você. Venha caminhar pelos passos da palavra. Venha ter luz no caminho da tua vida. Venha ter vida abundante com Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Há entre nós alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Há alguém entre nós que deseja desenvolver uma vida guiada, conduzida pela palavra de Deus e viver a vida abundante e ter paz na caminhada e luz e segurança para o caminho? Há entre nós? Se houver, levante sua mão para que possamos ver. Se não há, coloque a sua mão sobre o seu peito. Nós vamos orar agora. O verso 72 diz: mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro ou de prata. O salmista sabia o que realmente tinha valor. O salmista sabia o que realmente faz a diferença. Às vezes você, na sua caminhada com Deus, está procurando o Senhor. Revela-me o verdadeiro sentido da minha vida na tua presença. Revela-me o verdadeiro sentido da minha presença e da minha vida na igreja. Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que cumprir? Nós vamos orar agora. E nós vamos pedir para que esse texto, para que esse tema, para que o Senhor amanhã, quando você for dar os passos da sua vida, que a palavra ilumine os seus passos. Iluminar os passos é conduzir as decisões. Sabe por que ser cristão é difícil, meu baterista? Porque o cristianismo é a religião da negação. É a religião do negue-se a si mesmo. Mas amanhã eu estou cheio de ideais, amanhã eu estou cheio de passos para dar. Hoje a palavra está sendo um freio nos teus passos. E o Espírito Santo está dizendo: deixa eu guiar os teus passos. Eu conheço essa estrada. Os passos que você tem dado até hoje. Eu quero fazer uma pergunta para você.
aqueles que você deu e que você estava convicto de que você estava na dependência de Deus. Eu conheço um pouco o pastor Paulo. E ele já vacilou muito. E ele sempre me fala: André, todos os negócios que eu fiz sozinho, igreja, todos os negócios que a gente tenta ter com a nossa própria mão, a nossa mão pode perder. Mas tudo aquilo que Deus te deu com as mãos dele, quem é que tira? Quem é que tira o que Deus te deu com as mãos dele? Às vezes você quer construir uma vida feliz, pastor Paulo, e toda dedicação humana para ser feliz é fracasso. Na Constituição dos Estados Unidos, o George Washington colocou no segundo parágrafo: todo americano é livre para viver à procura da sua felicidade. Tem até aquele filme, A Procura da Felicidade, é baseado no segundo parágrafo da Constituição dos Estados Unidos. E todo mundo vive para ser feliz. Dificilmente alguém acorda e diz: hoje eu quero ser infeliz. Mas aí a gente acorda para querer ser feliz e é infeliz, porque a gente quer construir com as nossas próprias mãos, a gente quer caminhar para a felicidade com os nossos próprios pés. E aquele que te resgatou, que abriu o mar para você passar por ele, está dizendo: eu queria conduzir os teus pés. Rabacandarabá. Eu queria conduzir os teus pés. Aí você fala: eu vou ouvir uma voz. Ah, Deus vai conduzir os meus pés. Eu vou ouvir uma voz do alto: André, André. Tem gente que até imagina a voz de Deus, né? André, pega a rua à esquerda. Tem gente que pensa que Deus é GPS. Sabe como é que Ele quer conduzir os nossos pés? Está aqui. Não é uma voz que vai dizer, é uma voz que já disse. Não é uma voz que vai dizer, é uma voz que já disse. Mas a gente levanta, deixa a voz de Deus, eu vou ser feliz. E toda vez que a gente quer ser feliz com Deus à parte, a infelicidade é nossa morada, a frustração é nosso lar. Mas quando a gente fala: Senhor, eu não sei ser feliz, eu não sou capaz para ser feliz por mim mesmo, mas guia os meus passos pela Tua palavra, guia os meus passos pela Tua palavra. Eu tenho um desafio para você. Salmo de número 37. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, a Tua palavra foi pregada. Este tema é lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Senhor, eu queria fazer outra oração, eu não queria orar o que eu vou orar agora, mas é o que eu preciso orar, e eu estou falando de mim, Senhor, eu não estou falando dos meus irmãos.
Senhor, eu quero te pedir perdão nesta noite. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu não quero a luz da tua palavra para conduzir os meus pés. Eu quero andar do jeito que eu quero. Eu quero ir para o lugar que eu quero, com as pessoas que eu quero. Me perdoa, Senhor, porque eu ainda sou rebelde. Mas, Senhor, eu te suplico nesta noite. Senhor, coloca a tua palavra como lâmpada para os meus pés. Eu quero andar na tua palavra. Faz isto com a tua igreja aqui no Boa Vista 1. Faz isto com o ministério desta igreja, com as irmãs desta igreja, com os varões desta igreja, com os jovens desta igreja, com os adolescentes desta igreja, com as crianças desta igreja. Faz isto com os adolescentes ali do Rio Verde. Faz isto com o Beto, faz isto com o Nando, faz isto comigo, faz isto conosco. Nós precisamos andar com a tua palavra como luz para o caminho e lâmpada para os pés. Não me deixe, Senhor, viver como se tu não existisse. Não me deixe, Senhor, viver como se a tua palavra não fosse o direcionamento. Que ela tenha vida em mim, que ela seja viva em mim. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja. Ah, Senhor, que a tua palavra seja lâmpada para os meus passos, para as minhas decisões, para os meus negócios, para a minha família, para a minha vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.